Está lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, do 1 ao 11, que é um texto muito conhecido, que fala quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. E é tão interessante que esse texto ele é atual, porque Deus continua chamando pessoas, Deus continua chamando a gente com uma visão muito maior. Sabe, quando eu estava sentado ali com o pastor e ele falou uma palavra sobre no nosso assunto que a gente está conversando, o pastor disse assim: restauração. E essa palavra estava no meu coração há 2 dias. Restauração, restauração, restauração. Eu olho as coisas assim e eu vejo algo profético. Então, quando eu entro aqui, quando eu saio do estacionamento, vejo aqui o pessoal, eu vejo de fato mexendo no templo, no prédio, eu penso que é um sinal de Deus. Um sinal de Deus de restauração. Restaurar é voltar à forma original. É diferente de reforma. Você compra uma casa e você diz: vou reformar. Você tira a porta, quebra a parede, muda o ambiente. Restauração, você restaura nos detalhes, como era no original. E veio isso no meu coração, um tempo de restauração. Não só para a igreja, mas para a tua vida. Se prepare, 2026 é um tempo de restauração. Deus trazer a ideia, o reino, a vontade dele na sua vida. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante diz: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimida em todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado, do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. Repita comigo: não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que você não pode repetir, mas é só essa vez, tá? Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele nasce, ele vive toda a adolescência dele, juventude, com os pais, José, Maria, mas aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. A ideia de Deus, como eu disse, a ideia original, vem através de Jesus. Deus tenta isso por diversas maneiras. Adão e Eva, Noé, quando ele renova, quando ele começa com Noé no dilúvio, mas a ideia sempre continua a mesma. Deus não tem um plano B. Deus não tem outra ideia. Deus tem um plano. Eu sei que nós mudamos os nossos planos. Em algum momento a gente planeja, a gente sonha, e na virada do ano a gente tem muitos planos. Cursar uma faculdade, fazer um curso, entrar na academia, perder os quilinhos e por aí vai. Mas a gente muda muito de planos. Deus não muda o plano. Deus não tem um plano A, Deus não tem um plano B, Deus tem um plano original. A vontade de Deus sempre será perfeita. E a ideia de Deus é que ele tivesse muitos filhos. A ideia de Deus é que ele tenha uma grande família. E todos nós sabemos que alguém se torna filho através de Jesus. É a ideia. Então
Jesus começa o plano original de Deus aos 30 anos. Qual é a primeira coisa que Jesus faz? Jesus vai para o deserto. A primeira coisa que Jesus faz é ser cheio do Espírito Santo. Ele começa a buscar, ele entra no deserto e após 40 dias, você sabe disso, ele sai do poder do Espírito Santo. Porque nós tentamos liderar, nós tentamos servir em algum momento na nossa casa, liderar como marido, como esposa, como líder de ministério, como servo do ministério, como servo de Jesus, muitas vezes na força do nosso braço. E a obra de Deus nunca será na força do teu braço, do meu braço. A obra de Deus nunca será na força do nosso entendimento. A obra de Deus sempre será por uma sabedoria divina e pelo poder do Espírito Santo. O próprio profeta disse isso, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. É pela força do Espírito Santo. Porque quando nós queremos fazer algo para Deus, com o conhecimento limitado que nós temos de Deus, ou pela força dos nossos argumentos, ou pela força da nossa sabedoria, a gente se cansa. Fazer a obra de Deus sem Deus é cansativo. Fazer a obra de Deus com Ele é prazeroso. O próprio Senhor Jesus disse, a Bíblia fala isso, que os mandamentos do Senhor não são pesados. É quando você não faz, é quando Ele faz através de você. É quando Ele se manifesta através de você. É quando a sabedoria que você precisa Ele te dá. A Bíblia diz que os gregos queriam sabedoria, os judeus queriam sinal, e o apóstolo Paulo diz, a sabedoria que eu tenho é Cristo morto e ressuscitado. A Bíblia diz que o Evangelho, que a palavra de Deus, que o Evangelho é o poder da salvação para todo aquele que nele crê. É uma loucura, o Evangelho é uma loucura. Sabe como você vai conquistar a tua família? Sabe como você vai servir a igreja? Sabe como você vai servir a comunidade? Porque nós sabemos que a igreja, a eclésia, é de dentro para fora, é no poder do Espírito, é na loucura do Evangelho. E manifestar o que Jesus manifestou é o poder do Espírito. Então ele sai do deserto e é a primeira sinagoga que ele entra, ele já lê a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Se até Jesus precisou ser ungido, imagine a gente. Para pregar, proclamar boas novas aos pobres, libertar os cativos, trazer vista aos cegos, recuperar o coração das pessoas quebrantadas e anunciar o ano da bondade, o ano do favor de Deus. Jesus agiu no poder do Espírito, um homem natural, um homem que tinha sono, um homem que tinha fome, mas um homem natural, cheio do poder de Deus. Levanta a tua mão direita, o Espírito Santo vai te possuir numa plenitude que tudo que você fizer para Deus vai multiplicar e será prazeroso em nome de Jesus. O poder do Espírito transforma. Não é a força da nossa eloquência, da nossa sabedoria, não é o tanto que a gente sabe, é o tanto que a gente tem dele. A primeira coisa, ele foi cheio do Espírito. A segunda, ele formou um time. Ele formou uma equipe. Ele poderia fazer tudo sozinho. Talvez, sim, mesmo corpo humano. Mas ele ensina para a gente que a segunda atitude de um líder é a equipe. Irmãos, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Quem é casado aqui? Pode levantar a mão. Aqui tem isso. Quem não é casado? Você vai casar em 2026 em nome de Jesus. Todo tolice que está atrapalhando a tua bênção, sai agora. Em nome de Jesus. Eu sou casado. Agora olha aqui para mim. A Bíblia diz que Deus, Ele me fez um com a minha esposa. O homem deixará a família, a mulher também, e tornarão-se
a unidade é um milagre. Lembra dos discípulos unânimes, antes da descida do Espírito Santo? É o segundo, a descida do Espírito Santo é o segundo milagre, porque unir aqueles 120 já era um milagre. Você tem que entender que a unidade, a plenitude do um é um milagre, é a intervenção divina. Qual que é o grande problema nosso? A gente saber e entender que a gente precisa ser um. Qual que é a grande guerra de uma família hoje? É o individualismo. É o que eu penso, é o que eu acho. E o outro do outro lado diz o seguinte: não, é o que eu penso. De fato, se torna uma confusão. Mas quando o homem entende e diz assim: essa mulher é a mulher que Deus me deu, é a mulher que eu amo, é a minha esposa, com qual eu vou gastar toda a minha vida, ele entendeu que não tem espaço para outras, porque é uma só. Ele é um corpo só. Da mesma maneira, Jesus, a oração que Jesus faz, e é a oração que a gente precisa fazer todos os dias, Jesus disse: Pai, assim como eu e o Senhor somos uma só pessoa, e que eles sejam uma só pessoa, eles e um comigo e com o Senhor. A oração de Jesus é para que os discípulos se tornassem uma só pessoa. Agora, irmãos, é fácil? É fácil tornar uma só pessoa um palmeirense e corintiano? É fácil tornar uma só pessoa um sanguíneo, colérico, um pouquinho de colérico e com um fleumático? Como que faz isso? Como se torna uma só pessoa com gente diferente? Agora pode falar, o segredo está na diferença. Irmãos, o que se encaixa num quebra-cabeça? Peças diferentes. Coloca uma peça igual a outra, não vai encaixar. A nossa diferença de temperamento, de cultura, de pensamento, a nossa diferença não é motivo de separar. A nossa diferença é motivo da gente se unir e se tornar uma só pessoa. Agora isso é interessante porque Jesus, ele sai daquele lugar, ele vai lá para o lago de Genezaré e ele vê o pessoal pescando. Um homem um pouco mais forte, queimado no sol, um pescador. Tinha os filhos do trovão ali, mas em especial um cara chamado Simão. Irmão, Simão não era fácil. Outro dia, um líder de célula, que nós trabalhamos em célula lá, ele chegou para mim e disse: pastor, eu sou Pedro. Eu falo a verdade na cara. Eu falei: sou Pedro, pastor, esse cara é explosivo mesmo. Esse cara, você é o Pedro. Antes da conversão ou depois da conversão? Porque o Pedro, depois da conversão, não é o Pedro. Agora pensa no Simão. Jesus está atrás de um time, amém? E Jesus encontrou o time dele aqui, dá glória a Deus por isso. Jesus está atrás de uma equipe. E Jesus vai buscar as mais improváveis. Jesus não vai na sinagoga, Jesus não vai na casa do profeta, Jesus não vai em lugar nenhum. Jesus vai atrás das pessoas improváveis. O dia que você e eu acreditarmos que nós somos prováveis, a gente precisa voltar à origem. Porque a gente não é. E aí Jesus olha para esse cara que tinha pescado a noite inteira. Imagine você, esse camarada pescando a noite inteira, os amigos, os sócios dele pescando a noite inteira. Irmãos, não é de vara, não é aquelas redes de nylon, é de corda. Há 2000 anos atrás, o barco de Pedro não é um barco de alumínio, é de madeira. Imagine esse barco encharcado de água. Imagine Pedro e os seus sócios, toda noite, à madrugada, lança dezenas de metros de rede de corda. E aí volta puxando as redes, encharcadas de água. E faz isso novamente, recolhe novamente, mais uma vez. Talvez eles pensaram o seguinte: vamos tentar às 3 da manhã, de novo, e não pega nada. Não consegue pescar nenhum peixe. Eles chegam pela manhã bem cedo, estão lavando as suas redes, e imagina a decepção. Talvez o Pedro saiu para trabalhar, o Simão saiu para pescar, pensando no aluguel que tinha que pagar, pensando na prestação do carro que tinha que pagar,
pensando no mercado que tinha que fazer, pensando na escola dos filhos que tinha que pagar. Estou pensando em vocês. Irmãos, ele não recebeu nada. Imagine alguém que trabalha o mês inteiro e não recebe salário. Agora imagine um sanguíneo colérico trabalhando a noite inteira, não ficou, não dormiu. Eu não sei como você acorda de uma noite e não dormiu. Talvez você esteja assim, ai Deus, aleluia, que dia lindo, que marido lindo, que esposa maravilhosa. Agora imagine um cara sanguíneo colérico acordando de manhã, ou desculpa, pescando a noite inteira, puxando rede pesada, bruto, lá do Mato Grosso do Sul, né? Nervoso, não assim, né? O cara assim, né, do Mato Grosso do Sul, e aí, irmãos, aquela multidão chega perto, porque tinha uma multidão. Imagina o povo, porque povo é povo de qualquer lugar. Outro dia eu vi um aniversário na cidade lá no Nordeste, e aí acho que 75 da cidade fizeram um bolo de 76 metros. A multidão estava em volta do bolo. A hora que ele virou o bolo, todo mundo cortou certinho, colocou no pratinho, tá? Não, meteram a mão, jogaram dentro do bolo, jogaram dentro da sacola. Imagina esse povo lá no lago de Jerusalém, pisando no barco de Pedro, pisando na rede, pisando no pé de Pedro, de um cara que não tinha dormido à noite. E aí, irmãos, Jesus sobe no barco do cara que não dormiu de noite. Pedro não era fácil. Você sabe que a Bíblia diz que Pedro não andava com uma espada. A Bíblia diz que tinha um discípulo que tinha 2 espadas. Quem você acha que era? Irmãos, quem sai de casa com 2 espadas? Quem sai de casa com 2 pistolas? É para arrumar briga. É para arrumar confusão. Quem sai de casa com 2 armas é Pedro, irmãos. Olha o cara que Jesus vai atrás. É um cara que tem 2 pistolas. E aí o povo pisando na rede, pisando em tudo que o Pedro estava fazendo. Irmãos, Jesus sobe no barco sem pedir. E aí Jesus olha para esse Simão e diz assim, ô fulano, ô Simão, empurra o barco um pouquinho mais. Irmãos, eu não sei o que você faria. Talvez você falava o seguinte, quem que você pensa que é para entrar no meu carro e mandar eu te levar para o carro? Quem você pensa que é para entrar no barco? Irmão, você é barco de madeira. Ele já tinha puxado o barco para a praia. Tem que pôr de volta na água. É muito desafio. Mas não é. Para quem entendeu que é um servo de Jesus. Toda a história, agora no meu coração, toda a história de Pedro começa agora com uma decisão. Servir fazendo algo simples. Era só empurrar o barco. Irmãos, é tão linda essa história aqui, que quando Jesus fala para ele empurrar o barco, ele não fica bravo, ele não questiona, ele não fala, por que você está fazendo isso comigo? Olha a noite que eu tive, olha a dificuldade que está na minha casa. Ele não fala isso, ele empurra o barco. Jesus está procurando homens e mulheres que empurram o barco. Jesus está procurando homens e mulheres que servem. Agora Jesus chama outros discípulos, olha os outros discípulos, filhos do trovão. Se forem filhos da neblina, né? Filhos do trovão. Esses irmãos, eles foram para um vilarejo e começou a pregar sobre o arrependimento, a salvação. E aí, o João, ele chega para Jesus, esses irmãos, e diz assim, Jesus, ninguém aceitou o evangelho. Vamos fazer uma coisa? Elias mandou cair fogo no céu. Vamos orar para cair fogo e matar todo mundo. É a equipe de Jesus, tá bom? Irmãos, é tão doido quando Deus trabalha com a gente que o cara que queria matar pecadores com fogo no céu, ele escreve a carta dele, as cartas dele, as cartas de João. Ele escreve: filhinhos, não pequeis. Mas sabe que tem um advogado. Como que um cara que queria matar pecador agora ama o pecador para chamar de filho? Porque Jesus, ele não deixa a gente do jeito que nós estamos. Jesus nos transforma. Jesus nos muda. Jesus tira a espada da nossa mão. Jesus tira o punho fechado de um homem. E Jesus faz um homem cheio do Espírito Santo.
Agora pega esse povo e ele constrói time, ele constrói o ministério. O André, o Tomé, que tinha um pouco de dificuldade de crer talvez, e ele pega a Levi, pega tanta gente diferente e coloca tudo dentro de uma casa. Pega 12 diferentes e coloca tudo dentro de uma igreja. E aí Jesus dizia: vocês são o meu time, vocês são os apóstolos que vão implantar igrejas, vocês são os meus evangelistas, os meus profetas, vocês são a continuidade do ministério. E durante 3 anos e meio Jesus preparou essa equipe. Jesus preparou pessoas diferentes no mesmo propósito. Jesus preparou pessoas distintas na mesma visão. Olha aqui para mim, irmãos, nós temos a igreja que está crescendo também, igual vocês. São pessoas diferentes, mas nós temos um Senhor que nos une. E a gente tem o mesmo propósito: ganhar pessoas e levar até os céus. É o mesmo propósito, isso que nos une. Deus constrói altares com pedras. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O reino de Deus é construído com pedras, não é com tijolos. O homem que tentou construir alguma coisa com tijolos foi lá em Gênesis capítulo 11, quando ele constrói aquele lugar, aquela torre, do qual se chama depois Babel. Porque tijolo tem o mesmo formato, tijolo tem o mesmo peso, as mesmas características. Tijolo se constrói com pé. Deus não te chamou para o inferno, irmãos. Deus te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino de Jesus. O reino de Deus, a igreja, é construída com pedras, e pedras vivas. Tem pedra maior, tem pedra menor, tem umas pedras mais picudas, não tem aqui, mas tem lá na igreja. Umas pedras, mas toda pedra, pequena, grande, de um jeito ou de outro, começa a se encaixar no altar de Deus, porque Deus constrói o altar com pedras. Está me entendendo? Pedras vivas, a igreja é edificada dessa maneira, e Deus constrói um altar com esse time. O que nós temos que fazer? Treinar o nosso time. O que nós temos que fazer como líderes do ministério? Fazer com que essa pessoa, no poder do Espírito Santo, seja melhor do que eu. Irmãos, a ideia é a gente construir pessoas. Porque quando nós construímos o reino de Deus em uma pessoa, ela pode ir embora de Prudente, pode ir para São Paulo, pode ir ao outro lado do mundo, ela vai dar frutos. Por quê? Porque você foi uma pessoa que pastoreou, que apacentou, que liderou essa pessoa. O coração da igreja é os pais investindo nos filhos, e a ideia sempre é essa: os filhos têm que ir mais longe do que os pais. Olha como Deus tem abençoado o pastor, a pastora. Deus vai te abençoar como filho espiritual 100 vezes mais. Você vai além do que Ele está fazendo. Porque a alegria de uma liderança é que os que estão servindo com Ele façam mais. Você está entendendo isso? Irmãos, qual que é a alegria de uma mãe de enfermeira? Que a filha seja médica. Qual que é a alegria de um cara que é mecânico? Que o filho seja engenheiro mecânico. O filho se torna médico. O pai é o CLT, o pai trabalha na prefeitura, mas ele se torna médico. Ele está muito mais na frente do pai. Mas quando ele chega na casa do pai, ele diz assim: eu só estou aqui por causa de você. Eu não estou falando de uma honra doida que pega por aí, não. Eu estou falando de entender o propósito. De entender quem começou primeiro e quem está lançando. Está fazendo sentido para vocês? Irmãos, quando a gente tem esse coração, quando a gente entende isso, eu sei que você tem, irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. O reino de Deus edificado com pedras. Jesus subiu no barco vazio. Eu me converti
absurdo, que nada do que eu conquistava podia saciar. E aí, debaixo de uma tentativa de suicídio, Jesus entrou na minha vida. Uma pessoa vizinha da minha casa, passou em casa, me levou para a igreja. E aí, quando o pastor Jefferson fez o apelo, eu não entendia nada. Quando eu percebi, eu estava lá na frente. Eu não lembro o que eu preguei, mas eu lembro o que eu senti. Eu não lembro o que eu ouvi que o Jefferson pregou, mas eu lembro o que eu senti. E aí, Jesus entrou na minha vida. Em 2016, eu abri mão de uma carreira muito boa. E eu falei assim: você pastor. O Jefferson me chamou, eu já tinha me visitado, a minha esposa, e eu comecei a pastorear. Sabe, eu não sei se você lembra o dia que você teve encontro com Jesus. Eu não estou sendo nostálgico, de onde passado. Mas um homem que não lembra de onde Deus o tirou, não sabe onde vai. Você lembra o dia que Jesus entrou no barco? Talvez foi no banheiro daquela empresa. Talvez foi no ônibus, indo para o trabalho. Talvez foi na igreja, um convite que alguém fez para você. Talvez foi alguém que falou de Jesus no teu trabalho. Talvez foi na faculdade. Você lembra? O que você tinha para oferecer para ele? O que Pedro tinha para oferecer para Jesus? Nada. Não tinha um peixe. Não tinha um pão. O que Pedro tinha para oferecer para Jesus eram as frustrações, era um vazio da alma. Mas Jesus decidiu entrar naquele barco. Jesus decidiu entrar na tua vida quando você não tinha nada para oferecer para Ele. Ele mudou o teu nome, Ele te perdoou dos seus pecados, Ele escreveu o teu nome no livro da vida. Irmãos, a alegria de um crente é: o meu nome está no livro da vida. Por que a gente tem dificuldade como igreja de se alegrar com a salvação? Porque não teve esforço da nossa parte. A gente se alegra quando compra um carro, e a gente, talvez parcelou, compra uma casa, a gente constrói um patrimônio. Por quê? Porque você vai dizer assim: eu estudei para esse concurso, estudei madrugada inteira, agora estou vivendo o êxito do meu trabalho, estudos do meu trabalho, e a gente celebra, faz conversão de graça. Nós temos que celebrar pela salvação que foi conquistada. Os discípulos voltaram, eles não são demônio curando de enfermos. Jesus disse: não fica alegre por causa disso. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Você tem um motivo para viver feliz, para ser feliz, porque o nome está escrito no livro da vida. É quando Jesus começa a organizar a vida. Jesus está fazendo o barco de Pedro. Irmãos, a primeira marca de um homem que segue Jesus, uma mulher que segue Jesus, é servir. Servir. Alguns servem no ministério de mulheres, de música. Vou falando aqui, tá? Se não tiver nesse ministério, você é profético. Ministério de recepção, de intercessão, ministério de homens, ministério de mulheres frutíferas, pregadores, você serve. Talvez você serve ali no lugar para levar os carros. É natural servir. Você já pensou nisso? Irmãos, é natural servir de quem teve encontro com Jesus. A gente acha que servir a Deus através da igreja é algo sobrenatural. Você sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu até falei para a pastora Léa. Falei: pastora, eu estou sendo um sonhador, mas eu queria que ela libera toda a rede de crianças, o ministério infantil. Eu falei: pastora, já pensou se chegou uma mulher, converteu na igreja, se batizou, e ela disse: pastora, eu estou entendendo que eu tenho que chamar, servir no ministério infantil, eu tenho chamado para a criança. E ela chega para a senhora e diz: pastora Léa, eu quero servir com as crianças. E a senhora diz assim: minha filha, pega a senha 230, porque tem 229 na tua frente. Acontece assim, gente? Pastor Zé, eu quero servir com os homens, eu quero servir na igreja, eu quero ajudar os carros no estacionamento. Aí o pastor diz assim: ó, pega a 167, porque tem que esperar chegar a tua vez. Irmãos, a gente fica pensando que servir é algo sobrenatural. Não! Servir é algo natural. É quando você entrega a vida para mim, você diz assim: o que eu posso fazer agora? O que eu posso abençoar agora?
postinho de estacionamento lá, a gente não serve carro, irmãos. A gente serve pessoas que têm um carro. Você não serve com a escritura, você serve pessoas. Você está entendendo? O servir é com pessoas. Nós servimos o corpo de Cristo. E diante disso é natural servir. Não é sobrenatural. E servir faz a gente parecido com Jesus. Eu estou terminando. Lembra antes de Jesus de fato morrer na cruz, 6 dias antes, prepara ali a ceia, e eles entram num espaço, num ambiente fechado, que estava mobiliado, preparado, e Jesus parte o pão ali, você sabe da história. Só que Jesus tem algo importante que ele faz que a gente precisa entender, e a palavra de fato é entender. Jesus, ele senta com os discípulos, ninguém faz nada, está todo mundo esperando a ceia, mas Jesus levanta, vai até a porta, ele pega uma bacia e pega uma toalha. E aí Jesus vai para os seus discípulos, a primeira coisa que ele faz, ele tira a capa. Rabi, ele é um rabi, ele tinha essa autoridade. Ele tira a capa de rabi e coloca uma toalha. Quem que usava a toalha? Era o servo que ficava na porta da casa. Porque naquele tempo não tinha asfalto. Naquele tempo era terra mesmo, empoeirada. Eles andavam naquela terra, naquele deserto, suavam os pés, a poeira grudava. Quando entrava no lugar, sempre tinha uma bacia com água, uma toalha, e tinha o servo. Eu fico pensando que antes de Jesus levantar, talvez tenha um questionamento. Ô Pedro, cadê o servo, cara? Cadê o servo que demorou para ligar o guarda da igreja? Ainda bem que não tem aqui. Cadê o servo que não impôs esse chão da frente da igreja? Porque é a escala dele. Não tem aqui, graças a Deus. Mas cadê o servo? Talvez eles estão perguntando, cadê o servo? E Jesus talvez está dizendo para eles, com um olhar e com atitude, está aqui. Irmãos, a gente só consegue servir Jesus quando a gente tira a nossa posição. Quando a gente chegar diante de Jesus, quando o Senhor vir buscar a igreja, Ele não vai falar assim, vinde, pastor André, você foi bom e fiel. Vinde, meu levita, você cantou demais, você foi fiel. Jesus vai dizer o seguinte, vinde, servo bom e fiel. Quando Jesus vai falar com Josué, após a morte de Moisés, como que o Senhor Deus fala com Josué? Ele fala assim, Josué, o meu príncipe Moisés está morto. Josué, o meu general está morto. Não, ele diz, Josué, o meu servo Moisés está morto. Jesus disse assim que ele veio, deixou a glória dele e tornou a forma de servo. Irmãos, o que é servir? É empurrar o barco. A gente fica imaginando coisas grandiosas que o reino desse mundo mostra. Os holofotes, os cartazes, as mídias, as redes sociais. E Jesus não estava preocupado com isso. Jesus tira isso dele e Jesus lava os pés de cada um. Agora, lavar o pé de um cara tranquilo, isso é a coisa mais gostosa. Não é a coisa mais gostosa? Lavar o pé de uma criança. Agora, lavar o pé do Judas, quem quer? Lavar o pé do Pedro, quem quer? Lavar o pé do Tomé que abriu lá fora. Deixa eu falar, a gente está para servir não é alguma parte do corpo. A gente está para servir o corpo que está sarado e a parte doente. Você está entendendo isso? Porque quando você coloca a mão, aquela pessoa é curada. Quando você ora para aquela pessoa, algo de Deus vai acontecer. Levanta a tua mão, quero profetizar na tua vida. Se prepara, essa mão que você está levantando hoje, pela manhã, será as mãos que Deus vai fazer sinais, maravilhas, milagres extraordinários, porque é com as tuas mãos que você vai servir muitas pessoas. É isso.
Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês me chamam mestre e Senhor, que de fato eu sou mestre, mas eu sou Senhor e mestre. Jesus muda. Quando ele tira a capa de rabi, ele coloca em primeiro lugar a toalha de servo. Ele diz: antes de me chamar de mestre, me chama de servo, porque eu mesmo sendo Senhor, eu servi vocês. E aí Jesus diz: vocês entenderam o que eu fiz? Porque o mais importante não é lavar os pés, é entender por que eu estou servindo. Por quê? Por que alguém que está tocando no louvor coloca o cabo, chega mais cedo, 1 hora e meia? Por que alguém está no ministério, chega mais cedo, se prepara para a escala que ele tem na igreja? Por quê? Porque ele entendeu que por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não servimos por causa de uma religião, por causa de uma denominação. Nós servimos porque tudo é dele, tudo pertence a ele. A glória, o louvor, a honra pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Tudo é para ele. Uma pessoa que você auxilia, uma pessoa que você... tudo é para ele. Servir é a marca de um discípulo cristão. Servir, irmãos, é algo maior do que os nossos problemas. Eu sei, irmãos, que naquele dia que você tem algo para ser, eu acredito que você vai fazer, vai servir alguém no teu trabalho. Eu sei que tem dia que não é legal. Você fala assim: poxa vida, esse dia não escalado para isso, eu ia liberar isso, ia servir essa questão da igreja, e a criança ficou doente, o carro furou o pneu. Irmão, tu fala: é isso tudo. Você vai ter um pneu que fura, você vai ter uma criança que fica doente, você vai ter uma cólica, irmãos. Você vai ter um problema. Agora a gente tem algo maior para fazer, que é servir Jesus. Você está entendendo isso? É a plenitude de servir a Jesus. A obediência. Jesus disse para Pedro: Pedro, Simão, vá às águas mais profundas e lance. Há uma instrução. Diga: há uma instrução aqui. Jesus dá uma instrução para o céu. Irmãos, o jeito é assim: você prepara as coisas. A Lédia da Bíblia, eu também gosto disso. E aí você chega numa reunião pastoral que a gente faz, e a gente fala assim: pastor, olha só, o que você acha disso? É a agenda do próximo ano? Ele pega assim: eu não vou fazer nada disso. O jeito é assim. Aí eu fico pensando assim: meu Deus, me ajuda, Senhor. Mas o de Deus, irmãos, dá certo. É o jeito dele, tem um jeito, mas a gente vai se completando. E aí às vezes ele fala algo e diz assim: pastor, mas se a gente fazer isso, se a gente preparar esse dia para os nossos líderes, se a gente fazer dessa maneira, ele trouxe a ideia, eu argumento com ele, ele fala: argumentar não tem problema. O problema é não obedecer. Uma instrução. E aí quando Pedro olha assim: você não é pescador, você é um mestre. Você já pescou alguma vez? O pescador profissional sou eu. O Pedro sabia a maré, o cheiro da água, o cheiro do vento, sabia tudo. E aí Jesus fala para ele: você vai. Ele diz assim: por causa da tua palavra eu vou. E por causa de uma obediência, olha aqui para mim, Deus fez um grande milagre. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: a tua parte é só obedecer. A parte de Jesus é encher a gente. A tua parte é só fazer o que Deus mandou. Tem pessoas aqui que Deus mandou, pediu mais tempo com ele. A tua parte é só fazer isso, a parte de Deus é abrir os céus. A tua parte é obedecer e jogar a rede em águas mais profundas. A parte de Deus é fazer um milagre. Não tente fazer a parte de Deus, apenas sirva obedecendo. É a marca. E aí eles voltaram com o barco cheio, que começou a afundar, porque o barco vazio não afunda, o barco cheio, que tem o risco de afundar. Irmão, crente na prova não afunda não, fica tranquilo. O crente
mesmo quanto tempo de crente você tem, Deus colocou coisas grandes em você. Tem que sair para fora isso. Isso tem que transbordar para fora. Entende? Então Pedro, ele partilha aqui, ele compartilha a multiplicação, ou a pesca, melhor dizendo, a pesca milagrosa com outros barcos. Ele partilha, porque a vida de servir é essa, liderar, é partilhar os dons, partilhar o que Deus entregou. É o barco cheio, Deus celebra isso. E quando ele chega naquele momento, ele está com o barco cheio, eu acho que ele está feliz da vida. Ele talvez está pensando, vou pagar minhas contas, vou dar entrada em alguma coisa, vou comprar uma terra. Talvez ele está pensando isso, mas quando ele chega perto de Jesus, ele olha e ele se afasta e diz, tudo que está acontecendo aqui é por causa de você. Jesus está na praia e Pedro diz, afasta de mim que eu sou um pecador, porque o barco só está cheio, porque Deus encheu o barco, Deus te abençoou, Deus te deu um nome, Deus te deu uma família, Deus te prosperou, Deus tem dado tudo isso para vocês, porque Ele está celebrando a vida com você. Irmãos, Deus não estraga prazer, não. Deus quer te dar muito mais. Mas não vive em função disso, vive em função de uma visão muito maior. E a minha oração que eu termino é, Deus vai te dar uma visão muito maior. Além, talvez você chegou aqui no final desse ano pensando em parar, pensando em desistir, ou talvez você está pensando, será que vale a pena continuar? Olha aqui para mim, Deus vai te dar uma visão muito mais excelente. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, vamos ser pescadores de homem? A visão não queria, a visão não. E eu termino, eu queria que você ficasse em pé. Pastor, o que Deus quer que eu faça em 2026? É o que Ele quer que eu faça. O que? Renunciar. Jesus disse, vamos ser pescadores de homens, Pedro. Vamos ter uma visão maior do que você vive, do que você tem. Ele disse, eu quero. A Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Jesus celebra o teu carro novo, a tua casa própria, o teu casamento, os teus filhos. Ele faz festa com você. Mas ele fala para mim e para você, tem algo maior para você viver. Tem algo mais excelente para você entregar à sua vida. Sabe, irmãos, Deus está chamando pessoas para lavar os pés uns dos outros. Quando Pedro ele vê Jesus lavando os pés, Pedro diz assim, você não vai lavar meus pés. Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz assim, não lava o corpo inteiro, vai lavar a cabeça, os braços, tudo. E aí Jesus diz, não, Pedro, você já está limpo pela palavra, mas os seus pés precisam ser lavados. E aí Jesus disse, lave os pés, faça isso uns com os outros. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um momento na caminhada que eu posso sujar os meus pés, mas vai ter uma igreja para lavar os meus pés. Tem um momento na caminhada que você pode esmorecer. Tem um momento na caminhada, igual o pastor ficou 2 anos. Tem um momento na caminhada que os nossos pés precisam de cuidado. Tem um momento na caminhada que alguém precisa tocar nos nossos pés e lavar, gente. Porque a gente anda nesse mundo, nessa terra. Agora olha aqui para mim. Nós precisamos ser uma igreja de pés descalços. Porque quando você tem uma toalha, uma bacia, os seus pés também estavam descalços. Quando Moisés sobe o Horebe, Deus diz, Moisés, tem um povo lá embaixo, no Egito. É o meu povo, está sofrendo, está morrendo, está sendo maltratado. Eu quero que você desça até lá, resgate ele e os apacente. Moisés tem uma luta, irmãos. E aí Deus diz assim, Moisés, tira a sandália dos pés. Moisés tira a sandália dos pés. Porque, não sei se você sabe, naquele tempo, o servo ou o escravo andava com os pés descalços. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, ele está sujo, está fedorento, está sem sandálias, está morto. Quando ele volta, o que o pai dá para ele? Roupas novas, aliança, boi cevado e sandália dos pés.
Quando a gente vem para Jesus, que a gente chega nesse estado, Ele coloca a sandália nos pés. Mas quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo e entende que a gente tem que servir, a gente tira a sandália dos pés. Sabe, irmãos, qual que era a grande crise na casa desse pai, do filho pródigo? Que o filho mais velho se via como servo, mas não se via como herdeiro. E o filho mais novo se via como herdeiro, mas não se via como servo. Porque quando o filho volta o chiqueiro, o que ele fala? Faz de mim o teu filho, faz de mim o teu servo. Eu queria que você fechasse seus olhos e colocasse a mão no teu coração. Começa a falar: Deus, eu quero mais. Eu quero tocar pessoas. Deus, tudo que o Senhor me entregou, eu quero partilhar isso. Eu quero partilhar a minha alegria. Talvez o teu sorriso, no teu trabalho, é uma forma de Deus tocar essa pessoa que está do lado. Talvez o teu abraço numa recepção, as tuas boas-vindas, uma palavra profética que você vai dar, vai mudar a vida daquela pessoa que vai entrar nessa igreja. Talvez o teu auxílio nos bastidores da igreja vai tocar uma pessoa que está entrando pela primeira vez aqui. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar pessoas desde o púlpito até a porta da igreja, mas Deus quer usar a tua vida dentro da tua família. Tem pessoas dentro da tua casa que precisa que você lave os pés dessa pessoa. Talvez você pode dizer: mas pastor, essa pessoa é complicada, mas essa pessoa você não sabe o que ele fez comigo. Pois bem, é você que Deus vai usar na vida dessa pessoa. É você que Deus vai usar nesse trabalho, nessa faculdade. É essa igreja que Deus vai usar em todo esse bairro. Deus vai trazer uma restauração nesse bairro. E Deus vai usar a tua vida. Eu quero profetizar: Deus vai enviar pessoas dos quatro cantos dessa cidade, não apenas nesse bairro, e terá uma igreja aqui de pés descalços, servindo a Jesus, entregando tudo a Ele. Pai querido, nós entendemos o teu chamado. Nós entendemos a tua vocação. O apóstolo Pedro disse: o que eu vou ganhar com isso? Nós deixamos tudo para te seguir. Lembra, Jesus? Lembra quando o barco estava cheio? Eu deixei tudo. Jesus disse: Pedro, você vai ganhar 100 vezes mais nesse tempo. Pedro, você vai ganhar 100 vezes mais nesse tempo, em vida ou nesse mundo, mas você vai ganhar a vida eterna no mundo. Hoje nós conhecemos que um monte de gente chama Pedro. Hoje tem cidade chamada São Pedro. Nós conhecemos ruas. O nome dos dois imperadores do Brasil foi Pedro I e Pedro II. Então Pedro I e II. O nome de Pedro é o segundo nome mais falado no mundo. O primeiro é João. Se você ver, não é nossa fé, lógico, mas se você for no Vaticano, tem uma praça imensa com o nome Praça de São Pedro. Agora presta atenção. Se um homem da terra pode honrar um homem desse, imagina o que espera Pedro na eternidade. Imagina o que espera na eternidade para você que tem empurrado o barco. Talvez você ache assim: mas é pouco, pastor. Qual a diferença desse pouco? Empurrar o barco é pouco, mas empurrar o barco é o começo de uma grande história na presença de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por essa liderança, Senhor. Obrigado pelos pastores dessa igreja. Pai, nós estamos em Betel. Pai, Betel é um lugar de céus abertos. Betel é um lugar que os anjos de Deus descem e sobem. Betel é um lugar de sincronismo. Betel é onde o manifestar do Senhor vem. Pai, nós somos uma Betel. Abre os céus sobre cada vida, sobre cada família. Pai, que 2026 seja o melhor ano dessa igreja. Um ano de expansão, de crescimento. Um ano de autoridade. Um ano de servir todas as pessoas dessa cidade. Todas as pessoas desse bairro. Completa essa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.